pecado imperdoável. Será que você já cometeu esse pecado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sólida Fé, esse canal que tem como missão, objetivo e propósito solidificar a sua fé e fazer com que você cresça para baixo. Isso mesmo, lançando as raízes da sua vida na profundeza da palavra de Deus. Hoje eu trago um tema que é inquietante nas Escrituras: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vez por outra, pessoas comentam nos meus vídeos abaixo sobre: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu estou em pecado? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, nesse vídeo eu quero dedicar alguns minutos para refletirmos onde nós encontramos esse texto e aprendermos mais. Por isso eu peço a você que assista na íntegra todo esse vídeo. Você pode, numa catraca que tem aí embaixo, colocar esse vídeo mais rápido, mas não deixe de se edificar com ele, vendo ele completo. Então, talvez essa é uma das maiores preocupações que tem um cristão. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei? As pessoas acabam tendo uma ideia de que se elas se recusaram em fazer alguma coisa, ou se elas pensaram mal a respeito de Deus, da obra de Deus, elas já julgam que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós vamos ver que a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo mais profundo, é uma coisa deliberada, em que as pessoas de fato executam e em momento nenhum elas querem obter o perdão divino, o perdão de Deus. Então fique comigo para nós aprendermos mais. Nós podemos encontrar essa declaração, blasfêmia contra o Espírito Santo, em Mateus capítulo 12, verso 31 e 32, e também no livro de Marcos 3, do 28 a 30. Ali Jesus diz as seguintes palavras, preste atenção: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, este é o ponto em que há muitas discussões e dúvidas. Será que eu cometi esse tipo de pecado, essa blasfêmia? Então, nesse contexto, e é bom nós entendermos um pouco a respeito do contexto que o texto está inserido, lembrando da regra da hermenêutica, texto sem considerar o contexto torna-se pré-texto para diversas heresias e diversos erros. Então, ao considerar esse contexto em que Jesus disse a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, nós podemos ver que Jesus estava realizando um grande milagre. Ele estava libertando um homem que possuía um espírito maligno. No entanto, os fariseus se aproximam de Jesus, os mestres da lei, os religiosos, os teólogos daquele tempo se aproximam de Jesus e começam a atribuir o milagre que Jesus estava realizando ao Beelzebu, o príncipe dos demônios, a Satanás, ao reino das trevas. Então, eles estavam atribuindo esse grande milagre ao poder de Satanás e não ao Espírito Santo. Eles estavam vendo esta obra divina, mas estavam rejeitando deliberadamente essa verdade, dizendo que era uma obra maligna. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a blasfêmia, ela surge de um coração deliberado. Aquele que estava blasfemando contra o Espírito Santo viu as obras que Jesus estava realizando e realmente eram obras magníficas, e com inveja no seu coração, eles começaram a petrificar-se, ou seja, o seu coração estavam se tornando cada vez mais pedra por causa dessa inveja. Eles pegavam as obras do Espírito Santo feitas pelas mãos de Jesus e atribuíam ao reino das trevas. O que é a blasfêmia então hoje? É atribuir coisas santas ao profano, atribuir coisas de Deus a Satanás. É observar o que Cristo fez na cruz do Calvário e trazer insignificância a essa operação maravilhosa. De
uma forma deliberada e espontânea. Então era isso que estava acontecendo nesse contexto. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos tomar nota sobre isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, é um ato de exclusão consciente e também intencional da obra do Espírito Santo, atribuindo a obras malignas. Então, não se trata apenas de uma palavra falada ou de um momento de fraqueza, mas de uma postura contínua e também deliberada de persistência de coração. Então, se você pensa, bom, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Aí está a resposta, não, porque você está preocupado com esse erro. Então, se você se preocupa, é o próprio Espírito Santo requerendo de você uma vida santa. E ele traz à sua mente essas preocupações para que você possa, de fato, se arrepender, crer no Evangelho e seguir a sua vida. Então, a blasfêmia, quem comete a blasfêmia, conforme eu coloquei aqui, esse tal tem uma postura contínua e deliberada de um coração petrificado e persistente. Ou seja, a pessoa sabe que está no erro, mas não quer se consertar. O Espírito chama ela para a verdade, mas não quer. Ela sabe que de fato existe Deus, ela sabe que de fato existem as obras de Jesus Cristo, e mesmo assim, com o seu coração petrificado, ela vai cada vez mais persistindo no erro, até que chega um tempo que não há mais salvação para essas pessoas. Você não cometeu esse pecado se você tem essa preocupação, porque quem comete esse pecado tem preocupação de arrependimento. Os fariseus ali estavam atribuindo as obras de Cristo ao reino das trevas e eles em momento nenhum se preocuparam em se arrepender e pedir perdão ao próprio Jesus e a Deus. Não, eles já tinham o coração deles petrificados. Então, se você está preocupado com isso, tenha certeza, eu trago para você uma boa nova, uma boa notícia de que a preocupação é, na verdade, um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando dia após dia no seu coração. E ele está tocando o seu coração para que você não viva no erro e para que você se arrependa e seja curado, transformado e salvo. Quem comete essa blasfêmia contra o Espírito Santo, tome nota disso. Quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse tem um coração completamente sem espaço para o arrependimento. É um irreconciliável, não há reconciliação para essa pessoa. Ele não encontra em si espaço para se arrepender. De tanto ele blasfemar, de tanto ver Deus agir e atribuir essas obras de Deus a Satanás, ele vai se petrificando cada vez mais e não há espaço para arrependimento. Se você sente culpa, se você se lamenta, se você busca Deus, isso mostra que é o Espírito Santo quem está agindo em você. Ele está ativo no seu coração, produzindo vida e está te encaminhando cada vez mais para perto de Deus, porque quem blasfêmia não quer estar perto de Deus e nem das obras de Deus. Então Jesus nos deixa essa advertência para nos alertar sobre a gravidade de rejeitar, de blasfemar contra o Espírito Santo, mas ele também nos oferece esperança e perdão por meio da pessoa bendita do Espírito Santo, através do quê? Do arrependimento, ok? A pergunta inicial que eu trouxe para nossa reflexão é: você já cometeu esse pecado? Você já cometeu esse pecado contra o Espírito Santo? E a resposta é não, se você está aqui nesse vídeo, porque você quer aprender, você ficou curioso,
você quer saber, e a busca mostra um sinal de sede por Deus, das coisas de Deus e de conhecer mais a Deus. Então o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não há perdão. Por quê? Porque a pessoa, em primeiro, ela não busca por perdão, ela não quer perdão, ela quer continuar na irreconciliação, ela quer continuar gerando ou petrificando o seu coração para não se arrepender. Então pode ter certeza que quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo não busca e pesquisa vídeos para saber se pecou contra o Espírito Santo. Essa é a maior certeza, ok? Em segundo lugar, atribuir aquilo que é de Deus à obra do maligno, a Satanás. Então, não se esqueça de se inscrever neste canal, de curtir, comentar se você gostou, se não gostou, de nos trazer mais sugestões de vídeo para que nós possamos cada vez mais crescer em graça e em conhecimento. Até o próximo vídeo, fica aí, veja outros vídeos também e compartilhe esses vídeos para mais pessoas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.